Buenas tardes. Boa tarde. Oi, Tutu. Boa tarde, meu amor. Oi, já tô no ar, desculpa, eu não vi. Não sabia, desculpa, gente. Oi, estou, imagina. Você tá bem? Tô bem, vocês? Também. Vocês estão bem, Tudo queridos? certo. Tudo ótimo. Você está linda, vocês duas, ex-menina. Você gostou, tia? Nossa, tá maravilhosa. A senhora vocês. também tá linda, eu adoro esse look. Obrigada, eu vejo de mais clarinho da Ele tem uma sexta. guipira aqui em cima, É, né? Que lindo. chique. Essa renda aqui em cima Como chama chama Guipir. ele? Hã? Renda Guipir. Guipir? É, Ah, que é uma aplicação que faz em cima da roupa. tem a ver pra com meu ficar sobrinho. chique assim. Guipir. Pra você poder botar suas pérolas em cima. Nossa, minhas naftalinas. Ai, que é. E tem fofoca, né, turma? Tem fofoca. Vou contar pra vocês então o seguinte, já vamos começar com as fofocas? Bora. Bora começar? Porque sexta-feira a gente começa com uma fofoca divertida e inusitada falando de Silvia Bravanel, gente. Ela participou do Podpah Essa é minha? e lá ela revelou que existia um alarme vermelho dentro do estúdio do Bom Dia e Companhia. O programa é assim? infantil, mas o alarme é vermelho, gente. Pra entender melhor essa história, vamos ouvir a própria contando. Roda aí pra gente ver. Tudo isso, Tutu. Se Diga. foi o controle do Silvio Santos ou o café da manhã dele. Dois Fiquei com bifes, vontade desse café um agora. café com leite e um pão fofinho com queijo. Isso é o café da manhã, imagina o almoço. E ele que frita o bife, tá? Ele tem o fogareirozinho dele lá, com a frigideira, Silvio Santos frita o bife, direitinho. Mas esse negócio, uma das vezes que eu entrevistei o Silvio Santos, ele falava muito de sapato. Ele gosta de olhar o sapato das mulheres, principalmente das mulheres, e o cabelo. Essas duas coisas é muito, assim, peculiar do Silvio O que Santos. será que ele não gostava, né? Então, por exemplo, a Mariane foi demitida por causa do cabelo. A Mariane é apresentadora infantil do SBT, verdade. loira, porque o Silvio Santos contratou uma menina loira com cabelos longos. Eis que um dia, sem avisar ninguém, ela decidiu picotar o cabelo, colocar o cabelo curtinho assim. E aí não teve jeito, até ofereceram peruca, aquela coisa toda. Nunca se falou assim, foi exatamente por isso. Sei. Mas depois de 2, 3 dias ela não estava mais no programa. Então o Silvio, ele é aficionado por essa história. Cabelo e sapato é com ele. Você sabe que eu vi uma história muito legal hoje, que a nossa cabeleireira aqui contou, que ela fazia o cabelo da Maisinha, né? E aí chegaram naquele consenso de como seria o cabelinho dela, enroladinho e tudo mais. Depois do primeiro dia que ela foi pro ar, ele chamou a cabeleireira na sala dele para dar os parabéns pessoalmente, que ela fez um excelente trabalho, que ela é maravilhosa. Mandar um beijo pra Vanusa. Mas eu achei tão legal que ele, quer dizer, ele chama tanta atenção, né, esse tipo de assunto pra ele, né, o cabelo em especial, e o quanto ele é gente, né, e um ótimo chefe, a ponto de chamar depois o profissional e falar, ó, parabéns, você fez um ótimo trabalho. Achei Ele essa reclama, história mas muito dá legal. parabéns também, né, É. Rê? Bem E legal. sabe o que está fazendo? Essas mexidas do Silvio Santos, particularmente, eu acho que falta. Eu acho que está muito tempo sem. É igual há muito tempo atrás, aconteceu uma polêmica, inclusive no Teleton, quando a Xuxa foi participar, e o Silvio Santos virou e falou que a Xuxa estaria parecendo um homenzinho americano. E ele mandou a mensagem e muita gente, ai, preconceituoso, não. Ele estava falando que a Xuxa construiu uma carreira inteira, com cabelos longos, com aquela história toda, daquele jeito. E aí ela trocou as vestes, ela trocou tudo, e até as pessoas se adaptarem àquela Xuxa, não estava legal. Então era uma dica para que ela voltasse àquele estilo. E ele estava com razão, porque aquele estilo que ela segurou na Record TV não foi um estilo que foi para a vida. Ela teve que, inclusive, voltar. E o programa não foi um sucesso, porque estava se copiando a Ellen DeGeneres. E aí, o Silvio, mais uma vez, ele estava com a razão. É que às vezes ele fala e as pessoas acham que é tudo preconceito. Ai, não tá, não sabe. Ele não é à toa que ele é o maior comunicador da TV brasileira, né? Verdade, né? Sim. É, e manda quem pode, obedece que tem juízo, Também, né? né? Essa frase Também, a gente né? leva Então- pra É vida. isso. É um mantra, né? É, exato. E aí a Silvia obedecia. Se durante o intervalo ele falava, minha filha, troque esse sapato, não gostei. Papai não gostou, não. Papai não curtiu. Aí ela ia e trocava. E o penteado, tudo durante o intervalo, que normalmente
aconteciam essas coisas. Mas só para fazer um contraponto também do que o Ti falou, que eu acho interessante, né? Também existe ali uma questão, né, de um pensamento muito antigo dentro do próprio Silvio. Então é claro que sim, ele tem as suas derrapadas aí nos seus comentários, que sim tem um tom um pouco mais ofensivo, e ele também já levou alguns processos por conta disso. Conta os processos. Tem aí umas questões, algumas falas racistas, que ele já comentou, né? Algumas coisas que o programa dele colocava ali crianças em situações que eram um pouco constrangedoras, então tudo isso já foi até motivo de processo. Então tem também esse cuidado a mais, porque antigamente não existia esse olhar, mas hoje em dia existe e a gente tem que tomar cuidado também com essas falas para não se gerar um grande problema, né? Verdade. Acho que é uma observação boa a se fazer. Assim como Tia, tem que fazer uma observação sobre a Anitta, é isso? Menino, prepara, porque olha, vou falar pra vocês, turma. Anitta ficou chateada. Ficou chateada com um golpe. Como o golpe assim? que está acontecendo. Tem vários golpes na praça. Agora tem o golpe do retrato. Hã? Golpe do retrato, é verdade, é verdade. Tinha um fã da Anitta que tava cobrando pelos retratos dela. Tem isso. Você acredita? Gente. Ele vendia, ela falou assim, nem eu, que sou a pobre, cobro pra tirar retrato. Aí ele vendia retrato dela. E ela falou a respeito. Vamos ver? Vamos. Roda então. Para todos vocês, escutem aqui. Se esse menino estiver cobrando dinheiro para vocês para vir me encontrar, eu já vi ele cobrando dinheiro de outra pessoa. Eu já vi. É mentira, amiga. Eu já vi. Estão mentindo pra você. Eu te juro por Deus. É mentira, é falso Não, print. eu não nunca cobrei. cobro dinheiro. Já cobrei de algum de vocês? Não, Anitta, não. Todo mundo de graça, eu faço tudo de graça. Então eu já vi vários vídeos de você falando que é meu amigo, que é da equipe, que tem intimidade, que tem que pagar não sei quanto. Não faça isso, hein? Ai, Viram? Maravilhosa! Vocês Ela viram? falou na frente de todo mundo. De todo Botou mundo. ele pra se explicar na frente de todo mundo. E ele ficou, não. Então... Ele é da equipe dela, é isso? Não, é um fã. É um Ah, fã. é um fã. É um fã dela, né, que supostamente cobraria, né, pelos retratos, né? E aí ela falou e esse vídeo circulou lá do Twister, do antigo Twister, que agora chama X, eu não sabia. X? X, não. Virou X. Chama X, né, Heitor? Você É isso também de mesmo. Xuxa. Gente, eu não sabia. É Twitter agora. Coisas de Elon Elon Musk Musk. Coisas de Elon Musk. Ó, até se você tivesse... Onde eu estava nessa mudança? Agora é um X preto. Aqui também é o X. Passarinho foi embora. É. Passarinho abriram a gaiola ali, ó. É. Por Voou. que tiraram um passarinho? Era Não tão sei, bonitinho. era uma graça. Ah, eles estão com preconceito com ave. Tiraram o galinho da fazenda, passarinho do Twister. Vou As falar. aves estão embaixo. As aves, tá no é. momento mais baixo. assim. É verdade. Ó, mas foi isso, né, Heitor? Aí a turma ainda falou, alguns fãs falaram assim, ai, daqui a pouco vão criticar a Anitta, vão ficar falando mal dela, mas a atitude dela foi muito legal. E eu achei que foi muito legal também mesmo, achei. né? Você sabe que o fã se manifestou, né? Ah, o que ele falou, O Heitor? fã se manifestou porque, assim, ele falou o seguinte, ó, dediquei os últimos 10 anos da minha vida totalmente à Anitta. Durante todos esses anos aconteceram coisas incríveis e também coisas horríveis. Considero as acusações feitas sobre mim ultrajantes, porque conheço a minha verdade. Acho também que eu mereci o mínimo de respeito e consideração por esses anos de dedicação para ter pelo menos o benefício da dúvida, o que não aconteceu, né? Então ele rebate esse argumento de que ele cobrava. Isso pode até virar um processo, viu, gente? É. Porque se ela fez uma acusação dessa, ela tem que ter provas também. Sem dúvida. Ela fez É. uma acusação pública, Ela né? até comenta ali, eu tenho prints. É, no ela vídeo, fala aqui, né? verdade, Heitor, bem No lembrado. vídeo ela fala, eu tenho prints. Então, É. teoricamente, ela tem provas dessa história. Porque se este fã se sentir ofendido a ponto de processá-la, é bem provável que, se ela não tem as provas, que ele ganhe, gente. Ela É vai verdade. ter que provar agora. Sim. Ele fala aqui, ó, não importa, é sempre de graça, faz tudo de graça. Já vi você comentando que é meu amigo. Ah, na verdade é ela que fala, porque aqui tá meio esquisito. Que fala assim, tem print? Comenta a Anitta. E o fã responde que os prints em questão são fake. Aí vem uma aspa. Não importa, é sempre de graça, faz tudo de graça. Já vi você comentando que é meu amigo, que tem intimidade, que faz parte da equipe. Não faça isso. Então a Anitta falando, né, a respeito desse rapaz. Ela desse ficou fã. brava. Ficou É. brava.
E Ti, indo para o nosso assunto favorito de todos os dias, caso Larissa Manoela, gente. temos Temos alguma caso- atualização? Temos, porque agora o advogado dos pais decidiu se manifestar. E nessa do advogado dos pais se manifestar, ele fala que não existe um litígio, existe um atrito entre a família. E aí vem mais uma outra história que vai dar o que falar, porque parece que agora a mãe está muito tentada a querer fazer as pazes. E o advogado está tentando entrar nessa história para justamente acontecer. Por quê? Porque aquilo que a gente já tinha falado aqui, eles estão sofrendo com vários haters, as pessoas vão lá nas redes sociais dele, escrevem absolutamente tudo. Não seria à toa, porque as pessoas na internet, elas, infelizmente, elas são desse jeito mesmo. Só que tem uma história aí que vai ser difícil acontecer, eu acho, esse pedido de desculpas. Porque nós estamos falando de dinheiro e até agora ninguém falou nada dessa história do dinheiro, que é o mais importante. É verdade. E também não se falou da história assim, olha, a gente quer entrar num acordo porque percebemos que 98% é uma parte muito grande de uma sociedade. Ou então nós queremos partir para esse acordo porque quase 70% é muito. Então, assim, isso não foi dito. Em momento nenhum eles falaram tão errados, né? Com relação à parte financeira. Eles falam de um Justamente, atrito. Ele fala assim, olha, a Silvana está muito disposta a resolver essa situação. Mais do que resolver, é algo que transcende a isso. Tudo isso é muito triste. Ela está com o coração dilacerado com os ataques que ela está sofrendo. E ela disse também que ela não vai revidar essa história, ela não vai continuar falando nada sobre a filha dela, não vai responder aos ataques da imprensa. Ela quer que a filha dela seja preservada, que esse assunto seja preservado e que eles, em consenso, consigam encontrar um ponto comum. Mas eu, particularmente, acho que não vão conseguir, né, Tutu? Eu acho bem difícil isso acontecer de forma imediata. O pai dela também se manifestou pela primeira vez, né, gente? E isso chamou a atenção também, porque normalmente o seu Gilberto, ele se manifesta através de indiretas nas redes sociais. E mais uma vez ele fez isso. Ele publicou algumas frases nas redes sociais que tem uma ligação religiosa. As indiretas bíblicas, né, Heitor? Isso, tia, as indiretas bíblicas. Acho barato. E aí, dessa vez, falava o seguinte, ó, guarde essa frase e leve para a sua vida. Quebrado ou inteiro, você continua na mão do oleiro. Nos melhores e nos piores dias, a mão dele continua sobre tua vida. Nas crises mais difíceis que você já viveu, ele continua com a mão estendida sobre você. Essa foi a declaração feita, né, publicada nas redes sociais do seu Gilberto. Então todo mundo entendeu, quando ele fala ali, né, nos piores dias, a mão dele continua sobre sua vida, ele está se falando, né, essa história difícil do momento familiar com Larissa Manoela. Verdade. Então o recado foi passado e entendido diretamente, né? Essa foi uma indireta mais direta, né, gente? Sim. Totalmente. O Isso é recado verdade. foi dado, né? Vamos aguardar o que vai acontecer, né? A mãe, pelo visto, então, abriu de fato ali, estendeu a mão para uma possível relação mais cordial, mas nesse sentido eu acho que ela precisa talvez ceder também um pouco para entender o ponto de vista da própria filha, que é o que parece que não acontece no meio dessa história toda. É, porque assim, eu acho que, infelizmente, a questão financeira ficou maior do que o amor, né? Do que a questão sentimental, né? Exato. Não é? Porque demonstra muito através do financeiro, dessa coisa toda dela ter todas as casas, não abrir mão, né? Nem ela, nem o pai, né? Que eles não têm a menor preocupação com o financeiro da filha. te Fazer amo, mas- as pazes envolve fazer um acordo financeiro, É. né, gente? Porque eu não acho. adianta só o eu te amo e sou majoritário. É. Porque parece que você está querendo continuar com o mesmo contar, ó, desculpa, tal, não sei o quê, mas continuamos nas mesmas bases. E também, na minha opinião, não adianta o advogado começar a dar entrevista falando assim, olha, teve aniversário da mãe e a filha não ligou. Não vai ligar, doutor. Enquanto não resolver essa pendenga, não vai ligar, não vai ter verdade. jeito, tá rompido. É verdade. Situação triste, né, gente? Vou dar um Muito. recadinho e já venho. E na próxima a gente fala de quê? De quê? De De quê? quê? Nem a gente sabe, mas a gente... Vamos quê? Vamos falar sobre Faustão? Tá. Vamos. Internação de Faustão, porque isso está dando que falar, até porque isso o é Faustão vai verdade. passar por uma cirurgia. O Daniel Castro, que é do Notícias da TV, trouxe essa história em absoluta primeira mão. E o que acontece? O Faustão estava em Miami, passando suas férias. Hoje, diga-se de passagem, é o último programa do Faustão na Band, né? Ah, é? É o último episódio.
a filha dele, que é cantora, vai se apresentar. Parece que vai ser um programa muito emocionante. Enfim, mas como o Faustão está internado há 13 dias no Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, o que acontece? O Daniel Castro trouxe essas informações, que conversou com uma pessoa muito próxima ao Fausto e falou que, olha, ele está muito bem, mesmo internado, parece que ele nem está doente, porém, ele vai precisar passar aí por uma cirurgia no coração. O Fausto já tem histórico de problemas no coração, vai passar por mais essa cirurgia e com certeza, já nos próximos dias, a gente vai estar aqui falando que, graças a Deus, deu tudo certo com a recuperação do Fausto. O amigo não explicou se era um procedimento simples, não peito falou aberto, qual é o tamanho do procedimento. Falou que ele já tem stent, já tem uma outra... Né? Já tem histórico de problema no coração, mas ele não detalhou o que o Fausto vai passar agora. Eu vi uma postagem da querida Fábio Oliveira, em que ela bateu um papo com o Dr. Edmo Gabriel, que até já participou aqui do Querido Mulheres conosco, já foi até meu cardiologista. Olha. Mas deixou de ser porque ele foi, acho que para Ribeirão Preto, Rio Preto, não sei, ele tá no interior. E o Dr. Edmo ali, a pergunta foi a respeito do Faustão mesmo, e parece que o que ele tem é algo grave. Ele tem uma insuficiência cardíaca. Então não é algo assim muito delicado, né, Titi? Palavras dele com a Fábio Oliveira nesse post que eu vi. Né, que era algo mais delicadinho. Oi, Heitor! Oi, Tutu! Desculpa te interromper. Imagina, a gente tá falando do Faustão. Prosa do Faustão. Sim, então prestando atenção. E o Titi Inspira tava... os cuidados, né? o Titi tava falando, tava completando aqui, né, Não tem Titi? previsão dele sair do hospital por enquanto. Não tem previsão. Primeiro precisa fazer essa cirurgia. Verdade. Não se sabe se essa cirurgia pode estar acontecendo, por exemplo, agora. Porque não... Eu acho que negócio de cirurgia não dá pra falar, vai ser agora, porque também é vibração, né? Deixa o negócio pra família, deixa que ele se resolva depois que terminar a cirurgia. Vem, aí fala, explica, olha, passou por uma cirurgia, precisou fazer isso, aquilo, aquela outra história. Mas o mais importante é que está sendo muito bem cuidado. O diretor do próprio hospital é cardiologista e está cuidando do Faustão. Então a gente espera que nas próximas horas, nos próximos dias, a gente venha já com essas boas notícias falando sobre essa recuperação do Faustão. Verdade. E se você também gosta do Faustão, assim como todos nós, coloque o nome do Faustão nas suas orações. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Renato Torcida por aqui. Também acho. Que ele fique bem, né? A Heitor. esposa dele chegou a comentar que não será hoje. A Luciana? A Luciana chegou a comentar que não vai ser hoje É. a operação, mas que realmente não tem uma previsão, como você acabou de falar, Ti. E ele tá na UTI, né? Pelo que eu vi, ele tá todos esses dias na UTI, sendo muito bem assistido. Pra monitorar, normalmente é UTI. É UTI, né, Cabelinha? Normalmente é, tia. Verdade, Todos os verdade. cuidados necessários. Vocês gostam de pão? De pão. Claro. Pão, pão, pão. O que Quem é pão? quer O que é pão? pão? Quem quer pão? Quem quer pão? O Arthur Aguiar quer pão. Jura? É verdade. Essa notícia não é nova, tia. Não é nova? Não Ele quer pão, as fãs querem pão, todo mundo quer pão do Arthurzinho Ele tem uma Aguiar. padaria, não tem? É, Ele é dono da padaria. dono da padaria. E vai ser mesmo de uma padaria. Virou realidade essa história? Está para virar, Heitor. Porque a turma tá cobrando que há um tempo atrás ele falou que realmente um dos empreendimentos dele e tal seria uma padaria. Eu lembro. Eu achei até que ele já tivesse aberto, por isso que eu falei Então. que ele é dono da padaria. Não, aí ele foi no podcast lá da Caras Ah. e a turma falou assim, gente, até quem deu essa notícia foi a querida Marcela Almeida, lá sob a supervisão do querido Arthur Pazin, que ele foi cobrado pela turma. A turma fala assim, nossa, mas quando que vai acontecer aí a padaria? Você fala e não tem a padaria, porque ele já lançou roupa, né, de marca dele, tem outros lançamentos dele, acessórios, mas que em breve... Pelo menos o pão ele falou que vai lançar. Talvez não tenha assim a padaria, porque ele tem sócios, né? Então eles estão vendo aí o melhor momento. Tá Ele perdeu a onda, né? Eu acho. Eu acho Pamela. também. Sim, perdeu o momento. Também acho. Porque essas coisas, ou você surfa no momento que está acontecendo, Aproveita o hype, né? ou você, né? Porque hoje, gente, já daqui a pouco são 2 Big Brother em cima dele. Entendeu? Passa muito rápido. Já dava para abrir e já dava para ter fechado se não administrasse direito a padaria. Sim. Entendeu? Então, É verdade, né? eu acho que, assim como a Pamela, que ele perdeu o momento. É legal, o meme vai continuar para a vida toda? Vai. Mas a força que ele tinha quando saiu do Big Brother e a força que ele tem hoje
é totalmente diferente, né? Concordo. Ah, sim, outra potência, né? Concordo. Outra potência. Concordo. Mas vai devia ser ter uma aberto. marca, uma fábrica de pão que vai entregar para os mercados, assim? Ou vai ser uma padaria mesmo, aquelas padocas gostosas que tem pão na chapa? Eu Como acho que vai a ser? ideia é ser uma padoca mesmo. Ah. Né? Acredito eu, posso estar enganada. Mas, segundo ele, junto com a turma dele lá, os sócios, eles querem lançar pelo menos o pão, nem que seja o pão Arthur Aguiar. Aí a turma compra, Daí a gente eles compra ele nos vendem. mercados, provavelmente. É, né? deve vender para as grandes lojas. Um pão com a carinha dele, imagina. Imagina. Ai. Eu duvido que as marcas de panificação não procuraram ele no momento que ele estava surfando na onda do Big Brother. Como aquele rapaz, desculpa interromper, o Gil, aquela marca que ele falava muito, Do iogurte. que eu não vou Ele foi falar. fazer propaganda, É, né? ele fez. Gil do Vigor, do Vigoroso. Vigor. Não é? É verdade. Ele aproveitou É verdade. o momento. Aproveitou. Então, Que é o que você Sim. falou. Aproveitar esse momento. É. Porque eu acho que também naquele sair, tinha tanta gente assediando o Arthur, tanta gente, né? Você precisava de tantas pessoas para falar, que às vezes boas ideias, bons momentos, por tantas dificuldades, passa batido como se não houvesse amanhã. Aí você vê o trem passando, né? O trem passou, Inclusive passou agora Não é? aqui. Você ouviu o barulho? Já era. Vocês ouviram? Passou o Um trem, trem mesmo. de porco, gente. O trem de porquinho. Teremos um festival de porco nesse programa. é mesmo. Vai ser legal. tudo de bom. Vai, Palmeiras! Vai, Parmeira. Você é palmeirense? Não. Eu sou corintiano. Eu também. Ah, bom. Eu também. Eu Corintiano também? Também, corintiana. Eu não torço pra nenhum. Tá nem E você, aí. Nem Cabelinho? eu, tia. Não. Eu não torço. E o O Mozi? Mozi é corintiano, então Olha aí, eu ó. simpatizo. Olha lá. Mas eu não torço. Eu não gosto de Corintiano, futebol. maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Sofredor, É? bastante sofredor ultimamente. Perdemos né? de São É. Paulo, 3-0. Ficou triste. Eu fiquei. Foi 3, tia. Hã? Foi 2, não foi? Então, Dois, tia. Já coloquei um a mais. É. Quantos foi, Tim? Não estamos nem sentindo 2. mais. O Tim Dois. quase que Foi entra dois. aqui pra Ô, corrigir. Né, Pascoal? Mesa redonda é outro, viu? Esse aqui é o mulheres. Tá? Mesa redonda é outro. Aqui a gente só lamenta, não comenta nada. Nada. O nosso time, ultimamente, a gente só lamenta. Então, daqui a pouco o festival continua, Com né? Eu vou dar certeza. início agora, mas, gente, teremos Boa. assuntos de monte.